Então veja assim, olha, essa é uma pergunta super complexa, então vamos tentar responder ela por partes. Primeira coisa, não existe um profissional da alta para outro profissional. Por exemplo, eu estou acompanhando uma criança com paralisia cerebral e essa criança tem um certo comprometimento motor. Não pode o fisioterapeuta chegar para a família e falar assim: olha, o problema motor foi resolvido, a senhora está de alta do Dr. Paulo. Isso não existe. Também não existe o oposto. Eu não posso, por exemplo, pegar uma criança no transtorno do espectro do autismo e dizer assim: olha, essa criança aqui está ótima, não tem mais nada, está de alta da análise do comportamento. Não tem. Por quê? Porque eu trato do meu pedaço, o psicólogo do pedaço dele, a fisioterapeuta do pedaço dela, a terapeuta ocupacional do pedaço dela, o educador físico do pedaço dele. Então não tem como, ou pelo menos não deveria, um profissional dar alta para o outro. O que não significa que eu não possa dar minha opinião. Então se a mãe perguntar a minha opinião, eu vou dizer assim: olha, sob a minha perspectiva eu penso tal coisa, mas a senhora tem que conversar com o profissional que é responsável por esse segmento do tratamento. O que é o ideal, pessoal? O ideal é o óbvio, né? O que é o óbvio? Que os profissionais trabalhem juntos. Então, hoje, por exemplo, na minha penúltima consulta, última consulta, eu tive um paciente que é um paciente complexo, uma menina relativamente difícil de intervenção. Então, como que foi a consulta? Foi com a mãe, foi com a criança, o analista do comportamento, que é uma profissional super capacitada, uma BCBA, ela entrou na consulta via online, a fisioterapeuta também entrou na consulta via online, para que a gente conseguisse discutir alguns aspectos do caso dessa criança, que são aspectos muito complexos, né? Por que isso? Porque tem partes da discussão que eu entendo. Tem partes da discussão que a psicóloga, analista do comportamento, entende muito mais. Tem partes que a fisioterapia entende muito mais do que nós dois. Então, não tem motivo para eu querer falar sobre fisioterapia se tem um profissional ali que está fazendo isso, né? Não tem cabimento isso. Não tem cabimento a analista do comportamento querer falar sobre o tratamento farmacológico, que é a minha área. Não tem nenhum sentido isso. Então, nós trabalhamos juntos em prol da criança. Então, essa é a primeira parte da resposta da sua pergunta. A segunda parte é a respeito de alta ou sobre diminuição da intervenção, né? Então, pessoal, num caso de autismo bem conduzido, a criança periodicamente ela é reavaliada. Claro, porque o que nós estamos fazendo quando a gente faz uma intervenção para uma criança autista? Nós estamos ensinando coisas a ela. Se nós estamos ensinando e ela está aprendendo, ela precisa periodicamente sendo reavaliada para que a gente consiga entender a partir de qual momento ela já sabe muita coisa, ela já está muito próxima, por exemplo, de uma criança neurotípica na parte do conhecimento, e a gente vai começar então a reduzir a intervenção. Não tem um protocolo para isso, né? Depende da velocidade de aprendizado de cada criança, depende da qualidade técnica da intervenção, depende de uma série de fatores, né? Mas então, agora quanto ao finalzinho da tua pergunta a respeito de alta, é possível? É possível, mas a gente chama isso de alta supervisionada. O que é uma alta supervisionada? É uma alta em que a criança fica de alta das terapias, mas periodicamente ela é reavaliada. Por quê? Porque eu gosto de construir a seguinte figura, né? Você pode, em determinado momento da tua vida, estou falando de uma pessoa autista, num determinado momento da tua vida, não apresentar nenhum prejuízo, ou seja, você, entre aspas, se comporta como um indivíduo neurotípico, e em um outro momento da vida, você reapresentar os sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo com prejuízo. Daí você fala: puxa, mas isso é possível? É assim que acontece, é exatamente assim que acontece. É claro, gente, que se nós estamos falando de alta, de uma possível alta, nós estamos falando de autismo nível 1, né? Porque o autismo nível 2, 3, essas pessoas têm tanto prejuízo que elas ficarão em intervenção durante toda a sua vida. Mas um autista nível 1, ele pode perfeitamente, numa fase da vida, ficar sem terapia e numa outra fase da vida precisar de terapia. Nós chamamos isso então de alta supervisionada. Eu costumo dizer que a pessoa pode sair e entrar
no transtorno do espectro do autismo. Se você conversar com indivíduos autistas nível 1, você vai ouvir eles dizendo isso, né? Eu já ouvi muitos autistas nível 1, grande adolescentes, jovens, até adultos, dizendo assim: existem épocas da minha vida que eu, entre aspas, que eu estou muito mais autista e épocas da minha vida que eu estou menos autista. O que eles querem dizer com isso? Porque eles são autistas, não vai ficar sem, né? Mas em determinados momentos da vida eles estão muito mais sintomáticos, eles estão apresentando muito mais sinais e sintomas. Em outros momentos da vida eles estão apresentando muito menos sinais e sintomas. Então no primeiro momento eles têm muito prejuízo, precisam de muita intervenção, no segundo momento de menos intervenção, ou até você pode suspender a intervenção temporariamente.